fática. No direito, nós temos um nome específico para essa situação. Chama que prevalece a realidade fática em detrimento das provas documentais. Ou seja, prevalece na justiça a verdade dos fatos, a realidade fática, e não aquilo que está escrito no documento. Por mesma localidade, devemos entender a mesma cidade ou região metropolitana. Um trabalhador, por exemplo, que trabalhe em Curitiba, tem direito a receber o mesmo salário de alguém que trabalha em São José dos Pinhais, que é cidade vizinha, parte da região metropolitana. O mesmo vai acontecer em Brasília e cidades satélites. Caso não seja a capital e não faça parte da mesma região metropolitana, vale o território do município. Por perfeição técnica e produtividade, entendemos aquele trabalho de igual valor. Para a empresa poder se apoiar neste quesito para fugir da equiparação salarial, dizendo que um trabalha melhor que o outro, por isso o salário é diferente, ou um faz mais do que o outro, por isso o salário é diferente, é preciso que ela tenha aferido essa diferença durante a prestação dos serviços. É preciso que ela tenha utilizado formas de medir essa produtividade, de medir essa perfeição técnica e documentar essa aferição. Se ela utilizou desses critérios durante a vigência do contrato, ela poderia sim utilizar essa documentação como prova em seu favor numa reclamatória trabalhista. Caso contrário, de nada vai servir a simples alegação de que um faz melhor ou faz mais do que o outro. Vai prevalecer sempre, na ausência de documentos, o direito à equiparação salarial. É importante lembrarmos, no entanto, que algumas situações afastam o direito à equiparação. A primeira situação é quando quem está pedindo o direito do salário maior, nós chamamos de reclamante, a pessoa que está postulando aquele direito, tem menos de 2 anos na função em relação a seu paradigma. Melhor explicando, se o paradigma, que é a pessoa com a qual você quer ser equiparado, tem mais de 2 anos naquela função em relação a você, você não tem direito a receber o salário dela. Ela tem direito a ganhar mais em razão do tempo de serviço que ela tem a mais que você. Um detalhe, no entanto, é importante observarmos. Vale 2 anos a mais na função, não na empresa. É possível, portanto, que o seu paradigma, a pessoa que ganha mais que você, esteja na empresa há 20 anos e você entrou agora, tem 1 mês. Só que naquela função de gerente que vocês dois ocupam, o seu colega mais antigo está há apenas 1 ano. Ele tem 20 de empresa, mas na função de gerente ele tem apenas 1 ano. Você que entrou agora há 1 mês, tem direito à equiparação salarial com ele, a ganharem o mesmo tanto, se trabalharem na mesma localidade, para o mesmo empregador e com a mesma perfeição técnica e produtividade. E aí você pode perguntar, mas ele não tem mais de 2 anos em relação ao outro? Tem mais de 2 anos de empresa, e isso não faz a menor diferença, porque o que a legislação diz para afastar a equiparação é que ele teria que ter mais de 2 anos na função de gerente, e ele não tem. Um outro motivo que afasta a equiparação é quando o paradigma, a pessoa que ganha mais que você, é um trabalhador reabilitado pela Previdência Social. O que significa isso? A Previdência Social, através de sua autarquia federal chamada INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, mantém um programa previsto, inclusive na Lei 8.213, de recuperação das pessoas que sofrem acidentes ou que têm alguma doença que as incapacitam para o trabalho. Este programa de recuperar as pessoas se chama reabilitação profissional, tentar trazer de volta a pessoa afastada para o mercado de trabalho.
E nem sempre esta pessoa, uma vez concluído o programa de reabilitação, volta para a mesma função que ela exercia antes. Eu tenho um exemplo interessante que aconteceu de verdade no Rio de Janeiro. Uma empresa que trabalha com construção subaquática, pontes abaixo de rios e mares, tinha lá engenheiro especializado nesse tipo de obra. Além do sujeito ser engenheiro, precisava também ser mergulhador profissional. Um dia, indo trabalhar, ele caiu da lancha que estava levando no mar até o ponto da ponte que estava sendo construída e teve um pedaço de sua perna amputada. Engenheiro ele podia continuar sendo, mergulhador profissional, não. Não era possível, nem mesmo com a prótese, que ele continuasse a exercer aquela função de mergulho subaquático. Se afastou, passou pelo processo de reabilitação da Previdência e voltou a trabalhar na mesma empresa, ganhando o salário de um engenheiro mergulhador, porque não é permitido a redução salarial, como acabamos de ver no tópico anterior. O salário está protegido. E ele voltou para a função de engenheiro? Não. Ele voltou com o salário de engenheiro, mas numa função administrativa. E aquele colega que estava do lado dele na função administrativa, poderia pedir equiparação salarial com o salário do engenheiro? Não, porque ele, por ser trabalhador reabilitado, não serve como paradigma. Por fim, uma última hipótese que afasta a equiparação salarial é quando a empresa tem quadro de carreira, plano de cargos e salários, onde neste documento ela vai especificar função por função, quais as tarefas detalhadas para cada uma daquelas funções e qual o salário de cada função. Ela vai colocar, por exemplo, trainee 1. E o que o trainee 1 faz para ganhar, vamos supor, R$500? Depois ela vai colocar o trainee 2 e vai explicar o que o trainee 2 faz que o 1 não sabe fazer, que justifique ele ganhar, por exemplo, R$800. E assim sucessivamente. Todas as funções têm que constar do quadro de carreira e estar detalhadamente explicadas, inclusive com o salário pertinente. O quadro de carreira deve também conter progressões alternadas. O que é isso? Uma vez você vai ser promovido por merecimento, a outra por antiguidade. Uma vez por merecimento, outra por antiguidade. Há, portanto, um revezamento nas promoções, sempre por merecimento, antiguidade, merecimento, antiguidade e assim por diante. E para que não haja critérios absurdos impostos pela empresa, como, por exemplo, você colocar que ele só vai chegar a pleno, a estagiário pleno ou master, se ele tiver um livro publicado, um curso no exterior ou coisas impossíveis de serem obtidas, para evitar esse tipo de abuso, a empresa vai precisar homologar esse quadro de carreira no Ministério do Trabalho e Emprego. Somente nessas condições ele constitui documento suficiente para afastar a equiparação salarial. Descontos. O que a empresa pode descontar do trabalhador? Existe um valor máximo para esse desconto? E a legislação diz que sim, que existe um valor máximo. E também há limitação do que pode e o que não pode ser descontado. Diz a CLT que só podem ser descontados do trabalhador aqueles valores previstos em lei, como, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, a contribuição previdenciária, o desconto do vale-transporte e outros também previstos em legislação. Além dos descontos previstos em lei, a empresa só vai poder descontar aquilo que for para beneficiar o trabalhador. E aí você pode perguntar, mas como assim um desconto pode ser favorável ao trabalhador? E eu respondo que pode, se tratar de convênio com uma farmácia, por exemplo, onde você compra o medicamento e desconta ao final do mês em seu salário. Se for um plano de saúde, onde a empresa custeia 80% e fica a seu cargo os outros 20%, e assim sucessivamente. Qualquer benefício, qualquer benesse que a empresa esteja concedendo e que você participe com uma parte,
pode perfeitamente ser descontado do seu salário, se você tiver autorizado esse desconto antes, por escrito e previamente. Tem, portanto, que haver uma autorização por parte do trabalhador e, assim, permite-se o desconto perfeitamente. Se não for o caso da autorização expressa do trabalhador, é possível que esse desconto esteja previsto em convenção coletiva ou em acordo coletivo feito com o sindicato. E com relação ao limite, usamos por analogia o artigo 82 da CLT. O máximo que a empresa pode descontar mensalmente é 70% de sua remuneração. 30% ela tem obrigatoriamente que te pagar em dinheiro. Em se tratando de rescisões contratuais, o máximo permitido para o desconto é o valor de uma remuneração mensal. E cabe alertarmos, por fim, os descontos relacionados a dano causado pelo trabalhador. Se o trabalhador quebra um equipamento, bate o carro da empresa ou causa qualquer outro prejuízo ou dano, é possível o desconto se tiver autorização prévia assinada pelo trabalhador. Como, por exemplo, o seu motorista ter no contrato dele que se ele tiver multas ou bater o carro, ele vai ser responsabilizado por aquele prejuízo. Esse documento tem que ser assinado antes do sinistro acontecer. Se for para assinar depois, ele não vai ter validade.